Meus queridos, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso cronograma de lives, voltado aí para a segunda fase da OAB. E o desafio de hoje é trabalhar com vocês nessa 1 hora memoriais, né? Memoriais, que é uma peça bastante cobrada para quem pretende fazer a segunda fase em penal. Vejam, quando eu trabalho essa peça com os meus alunos, o que eu percebo é que a dificuldade deles não é na estrutura da peça, mas normalmente é quais são os direitos que eu posso alegar, quais são os pedidos que eu posso fazer, e há muita dúvida também com relação ao pedido de absolvição. Os alunos normalmente têm dificuldades de enquadrar as teses nas hipóteses de absolvição do artigo 386 ou 415, vai depender se é júri ou não. De toda sorte, hoje nós vamos então esmiuçar todas as dificuldades que eventualmente vocês tenham, e eu garanto a vocês que vocês sairão desta 1 hora prontos para tirar nota máxima em memoriais, se for cobrado no exame de ordem. Pois bem, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Depois, se for o caso, eu compartilho esse material também, não tem nenhum problema. Foi maravilha. Deixa eu ampliar aqui. Excelente. Bom, vamos falar um pouco sobre memoriais. Uma das temeridades dos nossos alunos é a seguinte: professor, e se eu errar a peça? Né? Se eu errar a peça, eu vou zerar, professor. O aluno fica ali meio em pânico por conta disso. Deixa eu tranquilizar você. Acertar a peça é a parte mais fácil que vai ter. Então não se preocupe, porque você não vai errar a peça. Você não vai errar a peça. Tá joia? Eu vou lhe dizer aqui, eu vou fazer uma caminhada processual com você, para que você possa então entender quando é que você deve fazer memoriais, tá joia? Ou alegações finais por escrito. Tem gente que prefere essa nomenclatura, tá? Bom, vamos juntos então. Deixa eu ver se minha caneta vai me salvar, senão vou sem caneta mesmo. Deixa eu ver se vai. Acho que está com pouca bateria. Vamos lá. Ó, vocês sabem que, passada aquela fase inquisitorial das investigações, muito provavelmente o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, né? Nós vamos ter uma ação penal, pode ser uma denúncia, pode ser uma queixa-crime, né? Nós vamos ter uma ação penal oferecida. Bom, vamos colocar aqui a ação penal. Muito bem. Após o oferecimento desta ação penal, há o juízo de admissibilidade. O magistrado, então, vai dizer se recebe, juízo de admissibilidade positivo, ou se rejeita, juízo de admissibilidade negativo. Se recebe o quê ou se rejeita o quê, professor? A ação penal, ora. Então vejam só. Uma vez que o Ministério Público oferece a denúncia, essa denúncia vai parar na mesa do juiz. E o juiz, então, vai observar o seguinte: o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, observou os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal. Estão preenchidos os requisitos para o oferecimento da denúncia? Estão. Então, eu, juiz, recebo a denúncia. Pode ser que você encontre essa nomenclatura na sua peça. O juiz recebeu a denúncia. Pode ser que você encontre: o juiz exerceu o juízo de admissibilidade positivo. Significa que ele também recebeu a denúncia. Pois bem, recebida a denúncia, qual é a próxima etapa aqui na nossa caminhada processual? Recebida a denúncia, nós teremos a citação do réu para apresentar a resposta à acusação. Se eu não me engano, o professor Jair vai falar sobre resposta à acusação com vocês amanhã, se não me engano. Né? Bom, resposta à acusação, o professor Jair vai explicar que vai ser 396 e 396A, a não ser que seja júri, aí vai ser artigo 406, todos do CPP, ok? Então, resposta à acusação. Veja que toda peça possui uma finalidade. Como assim, professor? A resposta à acusação, ela possui uma finalidade. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, porque os alunos erram bastante isso. A resposta à acusação tem por finalidade a absolvição sumária, nos termos do artigo 397. Cuidado. A absolvição sumária, nos termos do artigo 397, será concedida pelo juiz quando ele tiver certeza
Então, o juiz só absolve sumariamente nos termos do 397 se tiver certeza. Professor, se for resposta à acusação do júri, absolvição sumária 397 também. E as hipóteses de absolvição sumária estão previstas de forma clara lá nesse dispositivo. Fato atípico, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, causas distintivas de punibilidade, além, é claro, das nulidades ou outras matérias de preliminar que você pode suscitar. Perceberam, então? O artigo 397 trata de absolvição? Trata, mas é a absolvição sumária, pleito da resposta à acusação. Ok? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso. Bom, feita a resposta à acusação, vamos imaginar então que o juiz não absolveu sumariamente. O que ele faz? Marca a audiência de instrução e julgamento, a famosa IJ, né? Essa audiência, como o nome diz, ela tem por finalidade a instrução processual. Nós vamos ouvir vítima, testemunha, perito, vão ser feitas acariações, reconhecimento, tudo que for necessário para instruir o processo. Ao final, nós teremos as alegações finais orais. O Ministério Público sempre vai se manifestar primeiro. Por que o MP se manifesta antes da defesa? Porque somente após a manifestação do MP é que nós podemos exercer a ampla defesa. Perfeito? Eu só posso me defender amplamente depois que eu sei de tudo que a acusação vai falar contra mim. Então, perfeito. O Ministério Público, então, oferece as alegações finais orais. Entretanto, nós vamos ler que, e logo depois é a defesa. Entretanto, nós vamos ler que o próprio legislador, no artigo 403, parágrafo 3º, trouxe a possibilidade de que se converta as alegações finais orais por memoriais escritos, ou alegações finais por escrito, como você preferir. Então, veja, diante de duas situações, o legislador disse que o juiz pode converter as alegações finais orais em memoriais. Eu não vou falar da prática, porque o nosso objetivo aqui é a OAB. Então, vou falar da teoria. Na teoria, são duas as situações que ensejam a conversão de alegações finais orais por memoriais escritos. Quais são as duas situações? Quantidade de réus. Sei lá, nós temos 5, 10 réus. Né? Imagina se cada um for oferecer alegações finais orais, a gente vai ficar o dia todo só para ouvir. Ou então, a causa é complexa. Essas duas situações ensejam a conversão de alegações finais orais por memoriais escritos. Vamos imaginar, então, que nós tivemos a conversão para memoriais. Joia? Tivemos a conversão, então, para memoriais. Perfeito. Qual é o embasamento legal dos memoriais? Nós vamos ler daqui a pouco, mas só para destacar, 403, parágrafo 3º. Maravilha? Joia? Pois bem, como é que funcionam então os memoriais? O legislador afirma que a apresentação de memoriais ela é sucessiva. Como assim, professor? Primeiro o MP apresenta, depois a defesa apresenta. Por quê? Para que a defesa possa exercer a ampla defesa. Então veja, no seu exame de ordem, muito provavelmente vão existir algumas deixas. Veja só, deixa eu já lhe tranquilizar mais uma vez. Por que a segunda fase, quando se trata da peça prático-profissional, não é tão difícil? Porque o examinador vai dar deixas para você. De tanto você praticar, quando você começar a ler os problemas, você vai bater o olho em algumas expressões e aí você já vai saber o que o examinador quer. Então o examinador vai dando deixas ali para você. Como é que eu sei que eu tenho que fazer memoriais, professor? Na questão vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, o Ministério Público fez a sua derradeira manifestação. O Ministério Público manifestou-se por último no processo. Ou, qual é a pressa que a defesa deve apresentar, uma vez que o próximo passo é a sentença? Ora, o próximo passo aqui, ó, vai ser a sentença. Perceberam? Vai ser a sentença do magistrado. Então, é importante que você tenha em mente essa caminhada processual, porque aqui, ó, você consegue situar quando é que você vai apresentar a resposta à acusação, após o juiz ter recebido a denúncia, antes da instrução. Quando é que você vai apresentar memoriais? Após a instrução.
ou após a manifestação do MP, ou após a derradeira manifestação do MP, ou antes da sentença judicial. Perceberam? Você não vai errar a peça. É assim que você descobre, então, como é que deve fazer memoriais. Professor, agora me explique. Por que o senhor frisou tanto aqui o artigo 397, colocou ele até de vermelho? Veja, a resposta à acusação tem a finalidade de pleitear a absolvição sumária nos termos do 397 ou eventuais preliminares. Os memoriais também têm por finalidade pleitear a absolvição, mas não é a absolvição do 397. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. Se você for pleitear a absolvição nos memoriais, você vai pleitear a absolvição nos termos do artigo 386 do CPP. Joia? Você não vai pedir absolvição em sede de memoriais nos termos do 397. Você vai pedir absolvição em sede de memoriais nos termos do 386. Ou, se for júri, primeira fase do júri. A primeira fase do júri é idêntica a esse procedimento que eu descrevi aqui para vocês, tá? Idêntica a essa linha do tempo, essa caminhada processual. Se for primeira fase do júri, eu posso pedir absolvição, professor? Posso. Professor, mas está falando de crime doloso contra a vida, é procedimento especial do júri. A absolvição é no artigo 386? Não. A absolvição é no artigo 397? Não. A absolvição é no artigo 415 do CPP, do Código de Processo Penal. E aí, cuidado. Muitas vezes os alunos confundem porque o artigo 415, se você for ler, ele fala também de absolvição sumária. Opa, professor, mas a absolvição sumária não é o 397? Cuidado. A absolvição sumária no 397, repito, resposta à acusação. A absolvição sumária 415, procedimento especial do júri, memoriais. Ok? Prometam para mim que vocês não vão errar isso na prova. Este é um erro muito comum dos alunos. Então, especial atenção nisso, não vão errar. Joia? Bom, mas o que importa para nós aqui nessa caminhada processual é que agora você já identificou quando é que você vai ter que fazer memoriais, logo após a derradeira manifestação do MP, antes da sentença. Maravilha, direito é fácil. Vamos avançar um pouco, então? Daqui a pouco eu volto aqui. Depois eu apago isso aqui. Bom, vamos avançar um pouquinho. O artigo 403 caput, aqui eu não vou perder tempo lendo os dispositivos com vocês podem ler em casa, mas o artigo 403 caput fala das alegações finais orais. E o parágrafo 3º, que é o que nos interessa, fala então dos memoriais ou alegações finais por escrito. Eu prefiro sempre escrever memoriais, tá, João? Tá joia? Bom, o juiz poderá considerar, olha aí o que eu falei, a complexidade do caso, ou o número de acusados, as duas situações. Conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Normalmente, na peça prático-profissional da segunda fase do exame de ordem, o examinador pede que você date a peça do último dia do prazo. Qual é o prazo para apresentar memoriais? 5 dias. E aí vocês já sabem que a contagem de prazo ela é processual. Eu excluo o primeiro dia e incluo o primeiro dia. Excluo o primeiro dia e incluo o último dia. Professor, se o último dia terminar em fim de semana, prorroga para o próximo dia útil. Professor, se o último dia terminar no feriado, terminou ontem, né? Feriado aí, 15 de novembro, prorroga para o próximo dia útil subsequente, ok? Professor, tem um fim de semana no meio do meu prazo, eu suspendo o prazo? Não. Tem aluno que está lá no processo penal com a cabeça de processo civil, você não suspende o prazo. O prazo no processo penal é contado por dias corridos. Professor, quer dizer que se eu fui intimado quinta, eu excluo o primeiro dia, vou contar a sexta, é isso? Conto sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Meu prazo termina na terça, ok? Então, muito cuidado, não vai errar o prazo. Combinado? Perfeito? Bom, vamos avançar um pouco mais. Vamos explorar um pouco o artigo 386 agora? Vamos lá explorar um pouco o artigo 386?
Professor, por que o 386 é importante? Porque volta e meia o que eu vejo é que os alunos fazem, trabalham ali o direito, todo bonitinho, conseguem arguir todas as teses devidas, mas eles não conseguem encaixar adequadamente no artigo 386. Vamos explorar então cada um dos incisos. O artigo 386 diz assim: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 1º. Estar provada a inexistência do fato. Veja, qual é a diferença do inciso 1º para o inciso 2º? Inciso 1º, estar provada a inexistência do fato. Inciso 2º, não haver prova da existência do fato. Veja, a regra no processo penal é que quem acusa, prova. No inciso 2º, não haver prova da existência do fato significa que o MP falhou na sua acusação. Ele não conseguiu trazer aos autos elementos suficientes para provar que o fato aconteceu. Já no inciso 1º, veja, enquanto no inciso 2º eu tenho uma insuficiência de provas, no inciso 1º eu tenho uma certeza. Foram produzidas provas suficientes para dar ao juiz certeza de que o fato não existiu. Perceberam a diferença? Mesma coisa adiante, olha só. Inciso 3º, não constituir o fato infração penal. É o famoso fato atípico, né? E aqui a gente tem aquelas teses mais comuns com relação ao fato atípico. Por exemplo, o princípio da insignificância. Por exemplo, a conduta não é punida a título de culpa e não houve dolo, tá ok? Então, fato é atípico, inciso 3º. Inciso 4º, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Veja a diferença do inciso 4º para o inciso 5º. Enquanto o 4º diz assim, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, o inciso 5º diz assim, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Perceberam a diferença? Ora, no inciso 4º, eu tenho certeza, foram apresentadas provas suficientes que trazem certeza ao juiz de que o réu não concorreu para a infração penal. Enquanto no inciso 5º, o Ministério Público, na acusação, não trouxe elementos para trazer ali um mínimo suficiente de demonstração de que o réu concorreu para a infração dos fatos. Ok? Para a infração penal, desculpe. Tranquilo? Inciso 6º, muita atenção agora. Muita atenção. Inciso 6º, existirem circunstâncias que excluam o crime. Quando você ler no Código Penal, no Código de Processo Penal, excluam o crime, o legislador está se referindo às excludentes de ilicitude. Pegaram a ideia? Excluam o crime, excludentes de ilicitude. Ou isentem o réu de pena. Isentem o réu de pena. Quando o legislador utiliza essa expressão, essa palavra, isenção de pena, ou isenção, normalmente ele está se referindo às excludentes de culpabilidade. Então, veja, o inciso 6º traz a possibilidade do juiz absolver em face de um excludente de ilicitude, né? E aí vocês conhecem, né? Legítima defesa, de necessidade, cumprimento do dever legal, ou um excludente de culpabilidade. Maravilha? E o inciso 7º, por fim, traz aí, não existir prova suficiente para condenação, o famoso indúbio pro réu. Me prometa que você nunca mais vai errar, nunca mais vai se confundir com relação às hipóteses de absolvição de todos esses incisos. Combinado? Acordo feito? Podemos avançar? Bom, vamos avançar um pouco mais. Agora que você já entendeu que nos meus memoriais eu posso pedir absolvição com relação ao artigo 386, é importante que você não esqueça que se você estiver em memoriais do júri, você também pode pedir absolvição. Ora, professor, o problema narrou um crime doloso contra a vida. Veja, o examinador não vai dizer para você, olha, estamos falando do procedimento do júri, hein? Cuidado. Não, o examinador não vai dizer isso. O examinador vai narrar um fato e aí você, ao ler aquele fato, vai perceber que se trata de um crime doloso contra a vida. Você já sabe que o endereçamento vai ser para a vara do tribunal do júri, e em decorrência disso, você sabe que se for para fazer memoriais, o seu pedido de absolvição não vai ser 386, vai ser 415. Vem comigo, vamos ler o artigo 415. Olha só. O juiz
fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. Preste atenção, deixa eu já lhe antecipar algo que eu vejo muita gente errando e você não vai mais errar. No júri, na primeira fase do júri, não existe pedido de absolvição com base em indúbio pro réu. O indúbio pro réu está lá no 386. No júri, nós utilizamos o 386 para pedir absolvição? Não. Nós utilizamos o 415. Percebam, meus queridos, no júri, o juiz só absolve se tiver certeza. Na primeira fase do júri, o juiz só absolve sumariamente se ele tiver certeza. E isso você pode perceber nas palavras que o legislador utiliza. Veja só, provada a inexistência do fato. Provado quer dizer o quê? Eu tenho certeza que o fato não aconteceu. Inciso segundo, provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Eu tenho certeza que não é ele o autor ou partícipe do fato. Está provado. Inciso terceiro, o fato não constituir infração penal. O fato é atípico. Está provado que o fato é atípico. O inciso quarto, demonstrada a causa de isenção de pena. Isenção de pena, acabei de falar, é o quê? Excludente de culpabilidade. Ou de exclusão de crime. Acabei de falar, exclusão de crime é o quê? Excludente de licitude. Maravilha? Mas veja, o juiz só vai absolver sumariamente nos termos do 415 se houver certeza. Maravilha? Não vão mais confundir 386 com 415, nem com 397. Combinado? Maravilha? Bom, professor, mas quer dizer então que memoriais eu só posso trabalhar, o único objetivo dos memoriais é pedir absolvição? Negativo. Por que memoriais, junto com a apelação, são as peças mais cobradas na segunda fase? Porque eu posso ter várias teses, vários pedidos. E eu vou explorar com vocês aqui agora, nesses minutos que nos restam, como é que eu posso organizar o meu raciocínio, organizar a minha peça, sem deixar de fora nenhuma das teses, nenhum dos pedidos que eu devo fazer. Vamos juntos? Vocês estão comigo? Bom, então deixa eu voltar aqui para aquela minha tela em branco. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se dá para fazer aqui no finalzinho. Deixa eu ver se tem um espaço. Não coloquei nenhum espaço aqui em branco, não. Não tem problema. Vou fazer aqui na minha tela em branco. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Um minuto. Um minutinho. Direito é fácil, não é mesmo? Excelente. Vamos lá, então? Veja só. Você nunca pode cometer o seguinte erro. Qual erro, professor? Vou fazer a peça a lápis, no rascunho, e depois passo a caneta para o caderno definitivo. Ou vou fazer primeiro tudo a lápis, já no caderno definitivo, depois passo só a caneta. Não dá tempo. Os dois maiores inimigos do aluno no dia de fazer a prova: tempo e nervosismo. Nervosismo, você precisa desenvolver algumas técnicas, já foram feitas algumas lives sobre como você pode contorná-lo. E tempo é questão de organização, né? De método. Então vejam só, eu vou ensinar a vocês um método que eu vi outros professores ensinando e que podem te ajudar a ganhar muito tempo no dia do exame de ordem. Que método é esse, professor? Vamos lá. É o iPrantix. Deixa eu voltar aqui. Aqui, vou fazer aqui. É o iPrantix, ok? Bom, o iPrantix é um rascunho que vai te ajudar a ganhar tempo na hora que você for fazer a prova. Você vai escrever aqui iPrantix lá no seu rascunho.
E aí o primeiro I do IPRANTICS é infração. Você vai escrever qual é a infração que o examinador quer que eu analise. De acordo com os fatos que ele narrou, que infração seria essa no Código Penal? Você vai escrever. Ok? Escreveu a infração? Professor, olha só, o examinador, nessa prova, olha o que ele fez. Ele disse qual era a infração, que seria lá furto, mas não era furto, professor. Pelos fatos que ele narrou, seria exercício arbitrário das próprias razões. Perfeito. Escreva então as duas infrações. Ok? Escreveu as infrações? Artigo 121 tal, homicídio. Maravilha. Artigo 155, furto. Escreveu? Perfeito. Somente. Vamos para o próximo. Pena. O P aqui é de pena. Então você vai escrever qual é a pena, você já escreveu as infrações acima, não foi? Agora você vai escrever qual é a pena culminada em abstrato para cada uma dessas infrações. Escreveu? Ah, 1 a 4 anos, 6 a 12 anos. Perfeito? Ok? Bom, agora que você já sabe a pena, você já sabe também qual é o rito, não é mesmo? O artigo 394 do Código de Processo Penal traz de forma clara o critério que o legislador utilizou para estabelecer qual é o rito, né? Se é ordinário, sumário ou sumaríssimo, né? Sumaríssimo, menor potencial ofensivo até 2, sumário até 4 e ordinário é o residual, por assim dizer, não é? Então, o critério utilizado para estabelecer o rito é a pena. Agora que você já escreveu a pena, ó, você viu a infração, viu a pena, agora você vai saber qual é o rito lá nos termos do 394. Se quiser, pode até pintar lá o artigo 394. Ok? Bom, acabou, professor? Não, tem o A. O A é de quê, professor? Ação penal. Para este crime, qual é a ação penal? Porque pode ser que seja um crime de ação penal pública condicionada e o examinador deixou claro que a vítima desapareceu, que a vítima não tinha interesse em ver o réu processado. O examinador pode dizer que não houve ali representação. Percebeu? Porque é importante você descobrir qual é a ação penal para aquele crime. Então, o A de ação penal. Descobriu? Pronto? Maravilha. Vamos para o M. O que é o M, professor? O M é o momento processual, tá? Momento processual. Qual é o momento processual dos memoriais? Antes da sentença, após a última manifestação do MP. Esse é o momento processual. Joia, eu já sei qual é a peça que eu vou fazer então. Perfeito? Bom, só voltando aqui, pessoal, nessa questão do rito, tá? Só voltando aqui nessa questão do rito, pode ser também um procedimento especial, como é o caso do júri, tá? Então, muita atenção. Bom, o T é de teses. Eu vou falar sobre elas com vocês daqui a pouco. O C é de competência. Ora, por que a competência é importante? Porque você, com base na competência, vai fazer um endereçamento, vai ganhar ali o 0,15, 0,25 da competência inerente ao endereçamento. Professor, como é que eu vou acertar a competência? Ora, você já sabe o crime. Não sabe? Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, você já sabe o crime, já sabe a infração, já sabe a pena, já sabe o rito, já sabe o momento processual, já sabe a ação. Você vai saber a competência, não é? Se a infração diz respeito ao crime doloso contra a vida, competência júri, né? Perfeito? Se a pena explicita, se a pena é de até ali, é 1 ano, a pena máxima, opa, eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, eu vou por competência de quem? Do juiz do juizado especial criminal, perfeito? Se o rito é sumário, vamos lá, que é a hipótese de um furto. Opa, a competência é do juiz da vara criminal. Perfeito? Então, olha, como se você responder um por um, você vai acertar todos os demais. E o S é de situação prisional, porque eventualmente o legislador pode dizer que ele está preso ou não. Ok? Mole, o IPRANTICS vai te ajudar a ganhar muito tempo. Bom, professor, mas o T o senhor não explicou. Pois bem, o T é o que demanda mais tempo. E no seu rascunho você vai fazer exatamente o que eu estou lhe dizendo. O T é de teses. O T é de teses. E as nossas teses podem ser preliminares e de mérito. Ok? Quais são as teses preliminares, professor? Nulidade, 564 do CPP, causa extintiva de punibilidade, 107 do CP ou outras espalhadas no Código Penal.
Contrariedade à súmula, contrariedade à Constituição Federal, tudo isso é preliminar. E mérito? Eu sempre explico para os meus alunos, para eles não errarem, que mérito é tudo aquilo que diz respeito à autoria e materialidade. Quando eu discuto a autoria, eu estou adentrando no mérito. Quando eu discuto a materialidade, quando eu discuto os fatos, eu estou entrando no mérito. Bom, preliminar, então, está ok, nulidade, 564, ok? Causa distintiva de punibilidade, 107, ou outras espalhadas no Código Penal em legislação esparsa. Contrariedade à súmula ou contrariedade à Constituição. Contrariedade à súmula quando a súmula versa sobre matéria processual. Preliminar, matéria processual. Mérito, eu adentro no fato, eu adentro na autoria, adentro na materialidade. Bom, com relação ao mérito, qual é o nosso pedido principal? A absolvição. É assim ou não é? O nosso pedido principal é a absolvição. E aí nós já falamos da absolvição, não é mesmo? 386 ou, se for júri, 415. Tranquilo. Agora, nós precisamos pensar, e às vezes na prática é difícil você fazer o seu cliente compreender isso, mas nos memoriais você precisa pensar no seguinte: a minha tese principal é de absolvição. Mas se o meu cliente não for absolvido, eu já preciso pensar nas teses subsidiárias. Ou seja, se o meu cliente não for absolvido, eu preciso pensar nas teses a serem arguídas com relação a possível condenação. Então, veja, quanto às teses, nós temos preliminar e temos mérito. No mérito, nós temos tese principal, absolvição. E nós temos várias outras teses subsidiárias. Várias outras teses subsidiárias. Vamos explorar, então, quais seriam essas teses subsidiárias? Estão comigo? Está dando para compreender? Dúvidas até aqui ou podemos avançar? Podemos? Maravilha, direito é fácil. Vamos avançar lá para o final. Olha só. Isso tudo eu coloco no material para vocês, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui nos pedidos, porque, veja, para cada tese que você arguir, haverá um pedido. Eu não posso ter uma tese e 5 pedidos. Se eu tenho 5 pedidos, eu tenho que ter 5 teses. Para cada tese, um pedido. Ok? Pois bem, vamos lá. Então, veja. Nós já falamos que você pode desenvolver uma tese acerca de preliminar. Não é mesmo? Nós já falamos que você pode desenvolver alguma tese com relação ao mérito. Nós temos a tese principal, que é a de absolvição, no 386 ou 415. Mas nós precisamos pensar em uma possível condenação. Né? E se o juiz for condenar, quais são as teses que nós podemos suscitar? Vejam só, venham comigo. Nós podemos suscitar, então, teses de desclassificação para um crime mais brando. Só um minuto, pessoal, me dê um minuto aqui que o telefone está tocando, eu vou desligar. Um minuto. Desculpem-me, voltei. Vejam só, então. Com relação às teses subsidiárias de mérito, nós podemos pedir para o juiz, então, desclassificar para um crime mais brando. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? O Ministério Público, a questão narra para você que o Ministério Público denunciou por furto, mas na verdade se trata de exercício arbitrário das próprias razões. Se você achar mais interessante para o seu cliente isso, ou na prova isso, o que você vai fazer? Vai pleitear a desclassificação para o crime mais brando. A desclassificação, então, para que a gente saia do crime de furto e vá para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ok? O que mais que eu posso pedir, professor? Vai colocando aí, ó. Desclassificação do crime mais brando. O que mais? Afastamento de qualificadora. Vamos imaginar, então, que o problema diga que houve ali um furto qualificado, o rompimento de obstáculo. Opa, mas não houve perícia. Vou pedir o afastamento da qualificadora, porque o artigo 158 do CPP fala da necessidade da perícia. Ok? Então, posso pedir um afastamento de qualificadora.
Perfeito? Vamos seguindo essa ordem que eu estou falando. Vai anotando aí. 1. Desclassificação para crime mais brando. 2. Afastamento de qualificadora. E isso pensando em uma possível condenação, ok? 3. Fixação da pena base no mínimo legal. A pena base ela é fixada observando as circunstâncias judiciais do artigo 59, que é o famoso Quam Copé Moci Cocó, tá? Tá lá no artigo 59. Você vai ver as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, Quam Copé Moci Cocó. Pois bem, você pode pedir que a pena base seja fixada no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. Vamos imaginar que nos memoriais do MP, o examinador diga que o Ministério Público pediu para que a pena base fosse exasperada com base nos antecedentes. Opa, mas não tem maus antecedentes. Então você vai pedir para que a pena base seja fixada no mínimo legal, uma vez que o MP não fez prova dos maus antecedentes. Deu para pegar? Essa é a primeira fase da dosimetria da pena. Segunda fase da dosimetria da pena, atenuantes e agravantes. Opa, posso pleitear, então, o afastamento de agravantes. O MP está dizendo que é reincidência, mas não é, porque já passou aquele período de depuração que caracteriza a reincidência. Agora seria maus antecedentes aquilo, então não pode ser utilizado como reincidência. Opa, posso pedir o afastamento da agravante e posso pedir o reconhecimento de atenuante. Por exemplo, houve uma confissão. O examinador disse que ele confessou lá na delegacia, ou então confessou na instrução. Essa confissão é válida e ela vai atenuar a pena na segunda fase. Professor, onde estão as agravantes? As agravantes estão previstas no artigo 61 e seguintes. E aonde estão as atenuantes? As atenuantes estão previstas no artigo 65 e seguintes, todos do Código Penal, ok? A pena base, o artigo 59 do Código Penal também. Tranquilo? Joia? Pois bem, ó. O que eu posso pedir, então? Desclassificação para crime mais brando, afastamento de qualificadora, primeira fase da dosimetria da pena, pena base no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais do 59 são todas favoráveis. Segunda fase da dosimetria da pena, o que eu posso pedir? Afastamento de agravante. Onde é que estão as agravantes? 61 e seguintes. E posso pedir também reconhecimento de atenuantes. Onde é que estão as atenuantes? 65 e seguintes, todos do Código Penal. Terceira fase da dosimetria da pena. O que eu posso pedir ainda? Você pode pedir o afastamento de causas de aumento e o reconhecimento de causas de diminuição. Exemplo de causa de diminuição, a tentativa. E sempre peça no patamar máximo. Porque pode ser que a causa de diminuição diga assim, a pena será diminuída de 1/3 à metade. Opa, eu vou pedir para que a pena seja diminuída no seu patamar máximo, que é metade. Ou há lá uma causa de aumento de pena, né? Você pode pedir o afastamento dessa causa de pena. Perfeito? Tranquilo? Terminei, então, as minhas teses com relação à dosimetria da pena. Professor, tem mais tese subsidiária? Tem. Nós devemos pleitear, então, nas nossas teses subsidiárias, que o regime inicial seja semiaberto ou aberto. Onde é que está o regime de fixação da pena, professor? Em qual dispositivo legal? Artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. As linhas B e C versam sobre o regime semiaberto ou aberto. Então, veja, tudo isso que eu estou trabalhando com você vai estar nos seus pedidos, mas também vai estar no seu direito, vai ser tese que você vai desenvolver. Então, você precisa explicar para o examinador que ele faz jus em face de eventual condenação ao regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, porque a pena é tanto, porque ele não é reincidente. Maravilha? Lembre-se, para cada pedido corresponde uma tese. Professor, acabaram as minhas teses? Não. Você ainda pode trabalhar com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, veja, os requisitos para que ocorra essa substituição estão lá no artigo 44 do Código Penal. De acordo com o artigo 44 do Código Penal, é possível que o juiz substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Professor, eu devo marcar o meu artigo 44? Com certeza. Dica que eu dou para vocês, deixa eu abrir um parêntese. Todos esses artigos que se relacionam com memoriais, pinte eles da mesma cor. Qual é a cor que você utilizou para marcar lá memoriais? 403, parágrafo 3º. Foi o verde? Pois bem,
marque de verde o artigo 44, marque de verde o artigo 77, marque de verde o artigo 33. Coloca um clipse verde na página daqueles artigos. Porque aí, na hora da prova, você vai olhar onde tiver clipes verdes, são os artigos sobre memoriais. E você sabe que você vai ter que ler. Abriu a folha com clipes verde, você não vai precisar ler todos os artigos. Os artigos sobre memoriais já estão pintados de verde. Isso te ajuda a ganhar tempo. E tempo é muito precioso no dia da prova. Professor, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, há mais alguma coisa que eu posso pedir? É possível você trabalhar com a suspensão condicional do processo. Pera, professor, eu aprendi que suspensão condicional do processo é ofertada lá no início. Agora a gente já está perto da pena. Como é que eu vou pedir suspensão condicional do processo agora? Preste atenção. Imagine que você pediu a desclassificação de um crime para outro, de roubo para furto, por exemplo. Com relação ao crime de roubo, não seria possível a suspensão condicional do processo. Mas, se o juiz acatar a sua, vamos imaginar de roubo, uma desclassificação de roubo para exercício arbitrário das próprias razões. Veja, se o juiz acatar a sua tese da desclassificação de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, é possível a suspensão condicional do processo. Percebeu? Tranquilo? Então, olha só, é possível sim pedir a suspensão condicional do processo em sede de memoriais. Artigo 83 da Lei 9.099. Acabou, professor? Não. Você ainda pode pleitear a suspensão condicional da pena. Os requisitos estão no artigo 77 do Código Penal. Veja, para a segunda fase você não precisa decorar, é só marcar a pinta de verde o artigo 77. No dia da prova, você sabe que você vai precisar ler o artigo 77 para ver se, diante dos fatos narrados pelo examinador, ele faz jus a essa suspensão condicional da pena. Professor, acabou? Não, não acabou. Pode ser que o examinador diga que a vítima pleiteou em indenização. Vamos imaginar que houve um furto, né, de um aparelho celular. Muito bem. E a vítima está pleiteando uma indenização. Nos seus memoriais, você vai também indicar que você requer a fixação do patamar mínimo quanto ao valor da indenização por eventuais prejuízos causados pelo crime. Deu para pegar? Tranquilo? Perfeito? Joia? Meus queridos, é isso que nós precisamos alegar em sede de memoriais. Maravilha? Essas são as teses que nós devemos alegar em sede de memoriais, ok? Bom, para nós caminharmos aqui para o encerramento da nossa live, vamos para a estrutura dos memoriais. Olha só, os memoriais serão estruturados de início pelo endereçamento. Você vai fazer um endereçamento bonitinho. Ok? A depender do crime. Fica assim, Elisângela, vai ficar no nosso canal do YouTube, tá? Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Aí vem processo número, aquele preâmbulozinho básico, fulano de tal, já devidamente qualificados autos do processo em epígrafo, pererê, parará. Memoriais dos fatos do direito. Posso ter matéria preliminares, posso ter matérias de mérito. No mérito eu posso ter pedido principal, absolvição, e posso ter pedidos subsidiários. Tranquilo? Meus queridos, bom, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês acerca de memoriais. Eu queria gastar esses minutos finais para tirar alguma dúvida. Ficou faltando algo. Professor, se for memoriais no júri, isso é importante. Professor, se for memoriais no júri, eu vou trabalhar com todos esses pedidos subsidiários? Não, porque ao final da primeira fase do júri eu não tenho pena, eu não tenho condenação. Venha comigo, então. Ao final da primeira fase do júri, o que nós temos é pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação. Pronúncia remete o réu para outra fase do júri, né? Dá continuidade ao processo. Impronúncia, artigo 414 do Código de Processo Penal. Marque. Impronúncia é quando não há indícios suficientes de autoria e materialidade. Impronúncia é algo bom? É. Desclassificação, artigo 419 do Código de Processo Penal. É quando não se trata de crime doloso contra a vida. Então, veja, se for júri, as minhas teses são bem mais resumidas. Se for júri, professor, quais são as teses que eu posso trabalhar?
principal. Pode ter teses preliminares, nulidade 564, causa extintiva e disponibilidade 107, enfim. E posso ter aí... E posso ter, além das preliminares, teses de mérito. Qual é a tese de mérito? A absolvição sumária, nos termos do 415, ok? Posso ter ainda tese subsidiária, impronúncia, artigo 414, desclassificação, artigo 419. E posso ainda pedir afastamento de qualificadora, desde que eu demonstre que essa qualificadora é absurda, é manifestamente inepta, ok? Então vejam que são hipóteses de cabimento bem mais reduzidas. Queridos, feitas essas considerações, eu queria deixar esses minutos finais para vocês tirarem dúvida. Há alguma dúvida? Posso auxiliá-los de mais alguma forma? Ou está tudo tranquilo? Está tudo bem? Dúvidas? O Juliano já colocou aqui prontamente o link que remete vocês para o nosso canal no YouTube. Perfeito, perfeito. Joia. Então vejam, eu vou me despedindo por aqui de vocês. Espero que tenha sido de grande valia essa nossa 1 hora aqui, em que nós pudemos compartilhar alguns conceitos importantes sobre memoriais. Agradeço a presença do professor Igor, do Juliano e de todos vocês. Um beijo enorme, bons estudos e nós estamos à disposição, tá ok? Forte abraço a todos, uma ótima semana, bons estudos. Obrigado, Iranildo, Renato, Luziane, Brenda, muito obrigado. Vocês são muito queridos, viu? Juliano, encerramos por aqui então. Joia?